catequizandos! Hoje, quinta-feira, comemoramos a festa de Corpus Christi, na qual adoramos a Jesus na Eucaristia. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre como começou essa festa na igreja e qual a sua importância. Vamos lá? Salve Maria! O programa de hoje vai ser todo especial. Nós estamos no programa Caminhando com os Santos, da TV Arautos. Eu sou o Padre D'Artagnan. Hoje o programa será todo especial porque não contemplaremos apenas a história de um santo, um fato de um santo, como normalmente fazemos nos nossos programas, mas teremos uma conversa sobre o milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi, esta festa luminar na igreja. Nós, no dia de hoje, conheceremos todos os seus detalhes. Não apenas um santo nós encontraremos, mas os santos se cruzaram nessa história que deu origem à festa de Corpus Christi. Corpus Christi, isso vem do latim, corpo de Cristo, ou então, em alguns lugares também se diz Corpus Domini, o corpo do Senhor. Essa festa é uma festa toda especial. Como ela nasceu? Vejam só, havia um sacerdote que vinha de Praga, que estava com um grande problema de fé. Estava passando por uma prova de fé, e ele tinha dúvidas sobre a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Ele resolveu sair de Praga, que fica mais ao norte. O milagre se deu na Itália, mas fica mais ao norte, fora da Itália. Ele veio de Praga e resolveu fazer uma peregrinação até Roma. Por quê? Naquela época, nós estamos no ano de 1263. Naquela época, muitos faziam peregrinações até o túmulo de São Pedro e São Paulo em Roma, pedindo aumento da fé, pedindo graças. Ele resolveu fazer essa peregrinação até a Cidade Eterna, para rezar junto às relíquias dos santos apóstolos, pedindo que sua fé fosse robustecida. A maior dúvida, o maior problema que ele tinha era com relação à Eucaristia, a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia e no vinho consagrados. No caminho, ele resolveu parar em uma cidade, a cidade de Bolsena. Nós sabemos que as vias romanas eram famosas. Elas saíam do centro do Império Romano, portanto, a cidade de Roma, o Império do Ocidente, e dali elas se espalhavam por muitas partes da Europa. Algumas vias vão até a Espanha. Tem a famosa Via Ápia e tem a Via Cássia, que é a via que ele estava utilizando. Ele vinha por este caminho e resolveu parar na cidade de Bolsena. Primeiro porque era um local onde se poderia descansar. Em segundo lugar porque a cidade de Bolsena, ela tinha devoção, o povo da cidade tinha devoção a uma santa da cidade, Santa Cristina, virgem e mártir. Essa santa, ela é a santa chamada Santa dos Infortúnios. E todos vão compreender agora por que esta santa está involucrada dentro da história do milagre eucarístico de Bolsena. Vejam só, essa santa, que é no início do século III ou IV, ela foi perseguida pela própria família, uma vez que ela se fez cristã. O próprio pai dela perseguiu-a e, uma vez que soube que ela se tinha convertido, resolveu matá-la. Imagine só, e o pai dela tinha um alto cargo de governo na cidade de Bolsena. A cidade de Bolsena tem um lago enorme, belíssimo, até hoje é um local muito visitado. E, na cidade de Bolsena, ela foi aprisionada pelo próprio pai, que tentou matá-la de várias formas. Então, foram várias tentativas de martírio. Por fim, como nenhuma delas tinha sucesso por uma proteção divina, o pai resolveu pegar Santa Cristina, amarrá-la a uma pedra bem pesada e jogá-la dentro do lago. E ela foi jogada. E o pai ficou assistindo da borda do lago a morte da própria filha. Vejam só como que era o amor desse pai por essa filha, né? Então, a pedra foi jogada, ela amarrada. Entretanto, aconteceu um milagre. A pedra ficou boiando no lago. E ela subiu em cima da pedra. E o pai, vendo aquela cena, que a filha utilizava a pedra para boiar no lago de Bolsena, ficou tão desesperado que ele teve um piripaque e morreu o pai, não morreu a filha. Ela foi retirada do lago. O irmão dele assumiu a autoridade que ele tinha na cidade e tentou martirizar de novo Santa Cristina e, por fim, ela morreu. Ela passou por várias tentativas de martírio, 7 ou 8 tentativas. Por isso é chamada Santa do Infortúnio, porque ela não abandonou a fé, apesar de toda a perseguição. Na cidade de Bolsena, quando ela foi enterrada, no local onde foi enterrada, era uma coisa que acontecia às vezes na história da igreja,
Ela foi enterrada e próximo a ela muitos quiseram ser enterrados, porque era uma santa, era uma mártir, e muitos recebiam graças junto ao túmulo dela logo após seu sepultamento. E ali ao lado de Santa Cristina nasceu uma pequena catacumba, que era aquelas galerias que faziam embaixo da terra para enterrar os cristãos. Nasceu uma pequena catacumba, o corpo dela de qualquer maneira ficou no local mais destacado. Com o passar do tempo construíram um altar. E essa pedra famosa, onde ela tinha boiado, ficou com as marcas dos pés dela. E essa pedra se encontra até hoje junto ao altar, que é o altar sobre o corpo de Santa Cristina, sobre as relíquias dela, que foi o altar onde esse padre Pedro, vindo de Praga, parou para celebrar a missa, pedindo a Santa Cristina que o fortalecesse em sua fé, uma vez que o problema dele era a fé. E foi exatamente neste altar que se deu o milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi. Uma coisa interessante, eu até trouxe aqui o livro. Esse livro aqui é o livro mais completo sobre o milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi. Esse livro, uma vez que fui visitar a cidade de Bolsena, um local muito bonito, estive junto às relíquias de Santa Cristina, a pedra, até hoje está ali com as marcas dos pés dela, a catacumba. Ali existe esse livro, é possível adquirir esse livro, que é o mais completo, o estudo mais completo sobre o milagre de Bolsena, que deu origem a Corpus Christi. O autor é Marcello Moschini, Il Miracolo di Bolsena. E aqui narra toda essa história. Esse padre Pedro, ele se colocou junto ao altar e começou a celebração da Santa Missa. No momento da consagração, ele estava com uma grande prova de fé, a dúvida foi aumentando com o passar do tempo. Ele, no momento em que levantou a hóstia, após a consagração, a hóstia começou a ficar toda avermelhada e começou a gotejar sangue. E saiu tanto sangue da hóstia consagrada que estava nas mãos do celebrante, que começou a molhar o próprio corporal, que é aquele tecido quadrado que se coloca sobre o altar, corporal, para quem tem um contato direto com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E começou a molhar o altar, e nas manchas de sangue, ele viu a própria fisionomia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começou a chorar de alegria, sua fé foi robustecida. Santa Cristina o atendeu, nem precisou chegar em Roma para fortalecer sua fé. Ele deposita a hóstia sobre o corporal e tinha tanto sangue, ele estava tão confuso que não conseguiu continuar a Santa Missa. Ele dobrou o corporal e, saindo do altar, ele foi levar para a sacristia. Nesse momento, algumas gotas de sangue caíram na pedra, no chão, junto ao altar e também na escada que levava até o altar. Ele foi até a sacristia e ali guardou o milagre eucarístico. Os sacerdotes da igreja se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Vejam só que interessante. A pedra do chão junto ao altar e da escada ficaram com manchas de sangue. E até hoje, essas pedras foram recortadas do chão e estão em relicários. E se mantém as manchas de sangue do milagre eucarístico. O corporal não ficou em Bolsena e todos já verão por quê. Hoje em dia, quando nós chegamos na cidade de Bolsena, nós temos ali, logo na entrada da cidade, uma placa que diz assim: La città del miracolo, a cidade do milagre, porque o milagre foi ali. Entretanto, não permaneceu ali o corporal e essa hóstia toda cheia de sangue. Esse padre Pedro, ele, no meio dessa aflição e dessa alegria, ele se dirigiu até uma cidade próxima, que se chamava Orvieto. Essa cidade de Orvieto, nesse momento em concreto, o Papa estava ali, com sua corte pontifícia, estava passando alguns dias ali, de forma provisória. Não foi algo que se estabeleceu o Papa em Orvieto durante muito tempo, foi um curto período. E o padre foi até essa cidade, que é realmente bem próxima, para contar ao Papa o que havia acontecido. O Papa era o Papa Urbano IV. Quando ele chegou diante do Papa, ele confessou sua incredulidade, pediu perdão de seu pecado, de suas faltas, recebeu a absolvição e explicou tudo o que havia acontecido. O Papa ficou muito impressionado, muitíssimo impressionado. E aqui faço um parênteses para contar algo sobre esse Papa, para que compreendam bem tudo o que se desenrolou e por que nasceu a festa de Corpus Christi. Deixamos aqui o Padre Pedro junto ao Papa Urbano IV e voltemos algumas décadas antes
mais ou menos 1208, por aí. Uma santa chamada Santa Juliana, com 16 anos de idade, recebeu uma revelação, ela teve dons místicos. Vejam só como os santos se cruzam nessa história. E ela teve uma visão. Na visão, ela via um disco branco, muito luminoso, mas que tinha uma mancha em um dos lados. Ela não compreendeu o que era. Ela continuou rezando, o tempo foi passando, e depois de muitas orações, muitos meses se passaram, ela recebeu uma nova revelação. E ela compreendeu o que simbolizava aquele disco branco com aquela mancha. Aquilo simbolizava a devoção eucarística que a igreja tinha. Entretanto, essa devoção tinha uma mancha. Por quê? Não existia uma festa comemorativa para a Eucaristia. Existia sim o dia da instituição da Eucaristia, que é Quinta-feira Santa. Mas Quinta-feira Santa, a missa começa solene e termina com a tristeza da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vem o desdonamento dos altares, do altar. Então, a festa grandiosa da instituição da Eucaristia termina com uma nota de tristeza ligada à paixão. Então, a glória devida à Eucaristia não era dada inteiramente naquela festa. E Santa Juliana compreendeu que aquela mancha que havia naquele disco branco, portanto que simbolizava a devoção eucarística na Igreja Católica, o que representava? Que faltava uma festa que glorificasse de toda a Eucaristia para que esse disco fosse todo branco e não tivesse nenhuma mancha. Ela ficou com receio de contar as revelações místicas que ela tinha recebido. Ela demorou nada mais, nada menos que 20 anos para criar coragem. Veja só o que aconteceu com essa santa. 20 anos para criar coragem e conseguir contar para alguém. Ela contou para um sacerdote. Esse sacerdote se chamava Jacques Pantaleão. E uma vez que ela teve coragem de conversar com esse sacerdote, o sacerdote disse que era real aquilo, incentivou a devoção eucarística para que ela levasse adiante todo aquele amor que ela tinha à Eucaristia. Mas o que nosso Jesus Cristo pedia a essa Santa Juliana é que fosse instituída uma festa para louvar a Sagrada Eucaristia. Recordem-se que nessa época da Idade Média, já um pouco antes desse período auge da Idade Média, nós estamos no século XIII, chamado época de ouro da Idade Média. Antes disso, muitos hereges já haviam aparecido, como Berengar de Tours, que eles falavam contra a Eucaristia, que nosso Jesus Cristo não estava na Eucaristia, era uma representação, não era realidade. E isso fazia com que nosso Jesus Cristo fosse atacado diretamente por esses hereges. Então essa festa, de alguma forma, ela robusteceria a fé na Eucaristia e ao mesmo tempo seria uma martelada na cabeça dos hereges que falavam que não deviam, falavam que não prestavam. Ela revelou tudo isso a esse sacerdote chamado Jacques. Ele tentou ajudá-la, mas nunca a coisa foi adiante, essa festa não foi instituída. E por fim, Santa Juliana morreu sem que a festa da Eucaristia fosse instituída. Esse sacerdote chamado Jacques, ele foi feito bispo e acabou que ele foi patriarca de Jerusalém. E por fim, já como cardeal, ele foi eleito papa. Esse papa é o Papa Urbano IV, que está aqui em Orvieto descansando, quando chega a notícia do padre Pedro, vindo da cidade de Bolsena, dizendo que um milagre eucarístico tinha acabado de acontecer na cidade ao lado. Ele se recordou da história de Santa Juliana. Vejam como Deus preparou o caminho. Ele recordou-se da história de Santa Juliana, ficou tocadíssimo. E ele quis que alguns teólogos, portanto aqueles que estudam a doutrina, que estudam aquilo que é relacionado às coisas de Deus, teologia, estudo das coisas divinas, ele quis que alguns teólogos fossem até a cidade de Bolsena, que era próxima, para averiguar o milagre. Esse conjunto de teólogos tinha ali um bispo, e além disso havia também 2 santos, São Tomás de Aquino e São Boaventura, nada mais, nada menos. Os 2 faziam parte dessa comitiva, mas 2 santos que entram nessa história. Eles foram então para a cidade de Bolsena para averiguar o milagre. E foram tocadíssimos. E esse padre Pedro foi junto. O Papa ficou esperando para que trouxessem à cidade de Bolsena o milagre. Eles foram, se deram conta que era real e trouxeram o milagre para a cidade de Orvieto. O povo veio atrás e foi uma grande procissão acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Urbano IV não aguentou, por esse desejo de louvar o nosso Jesus Cristo, não aguentou ficar na cidade. Ele saiu da cidade quando o cortejo se aproximava, vindo de Bolsena. Foi aqui uma procissão propriamente eucarística. Ele foi, junto com outros sacerdotes, bispos que o acompanhavam, eles se aproximaram de uma ponte que havia, onde eles se encontraram com o milagre eucarístico. E ali o Papa desceu do carro que o levava
se ajoelhou, adorou nosso Jesus Cristo e seguiu uma única procissão para dentro da cidade de Orvieto. Ali foi a grande festa eucarística. Ali na cidade de Orvieto, com o passar do tempo, foi construída uma catedral, um duomo, uma igreja lindíssima para guardar a relíquia, que é o corporal todo manchado em sangue, que ficou na cidade de Orvieto e não mais na cidade do Milagre, que é a cidade de Bolsena. Bolsena ficou com as pedras manchadas de sangue e Orvieto ficou com o corporal. A hóstia, ela se desfez. Ela ficou tão molhada que ela ficou direto no corporal, sem nenhuma proteção, foi direto no tecido. Ela se desfez de tão molhada que ela ficou. Com o passar do tempo, quando fizeram algumas averiguações, conseguiram tirar alguns fragmentos da hóstia do corporal. Até hoje tem, inclusive, fotos desses fragmentos que foram guardados. Vocês verão por algumas fotos que estamos colocando aqui nesses programas, estão acompanhando toda essa projeção da história que o sacerdote está contando. Agora vejam, voltemos ali a 1263 ao Papa. O que o Papa quis fazer a partir desse momento em que houve o milagre? Ele quis instituir uma festa para a Eucaristia. E realmente no ano seguinte ele instituiu, 1264, com uma bula, um documento pontifício chamado Transiturus. Ele deu essa ordem de que fosse estabelecida esta festa de Corpus Christi na Santa Igreja. Ele pediu que alguns teólogos se reunissem e escrevessem o hino da festa de Corpus Christi, as orações que deveriam acompanhar esta festa, tanto o ofício, aquilo que os sacerdotes rezam, como também a Santa Missa, as orações da Santa Missa. Todos depois se dispersaram, escreveram e se reuniram diante do Papa para ler, apresentar aquilo que eles haviam preparado. O primeiro a ler foi São Tomás de Aquino. Quando todos ouviram aquilo que São Tomás de Aquino havia escrito, todos rasgaram seus escritos. E daí nasceu o famoso Laudacion, que nós até hoje cantamos na missa de Corpus Christi, é a sequência que vem antes do Evangelho. Dr. Plínio fez um comentário sabendo deste fato. Disse assim: que pena que todos rasgaram suas composições. Imaginem só as maravilhas que deveriam ter saído dali, dessas várias composições. Um dos compositores era São Boaventura, para terem uma ideia. Mas a São Tomás coube a glória de compor esse hino da missa de Corpus Christi, o Laudacion. E assim foi instituída, por mãos do Papa Urbano IV, a festa de Corpus Christi, que nós nesta quinta-feira comemoraremos com muita alegria. Aqui encerro a história, espero que vocês tenham aproveitado, guardem isso. Tenho certeza que, tendo ouvido a história, acompanharão e amarão muito mais tudo o que acontecerá na celebração eucarística. Envio agora a minha bênção, que Nossa Senhora proteja a todos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém.